Vamos abrir as Bíblias no livro de Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11, nós vamos ler o texto da exposição de hoje a partir do verso 1 até o verso 18. Os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia ficaram sabendo que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão discutiam com ele, dizendo: entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Pedro, porém, começou a fazer-lhes um relato ordenado, dizendo: eu estava orando na cidade de Jope e em êxtase tive uma visão. Alguma coisa descia, baixada do céu, pelas quatro pontas, como se fosse um grande lençol, e aproximou-se de mim. E olhando para ele com atenção, vi quadrúpedes da terra, feras, animais que rastejavam e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu respondi: de modo algum. Senhor, pois nunca entrou na minha boca algo profano ou impuro. Mas a voz falou-me do céu pela segunda vez: não chames de profano o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e tudo voltou a ser recolhido ao céu. Naquele momento, os 3 homens que foram enviados de Cesareia pararam em frente à casa onde estávamos, e o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. E também estes 6 irmãos me acompanharam, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como em sua casa tinha visto em pé o anjo que lhe dissera: envia homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado de Pedro. Ele te dirá palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a sua casa. Logo que eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Lembrei-me então da palavra do Senhor que disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que concedera também a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse me opor a Deus? Ouvindo essas coisas, eles se tranquilizaram e glorificaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Até aqui, vamos orar. Nosso Pai, nós estamos diante de Ti e da Sua palavra, que é viva e eficaz. Nós queremos, ó Pai, como igreja hoje, que Tu tens uma missão para nós aqui na terra. Primeiramente, Senhor, nós queremos declarar que somos Teus filhos e que somos Teus servos. Estamos aqui, ó Pai, para cumprir as Suas ordenanças. Muitas vezes falhamos, mas o Senhor nos orienta por meio da Sua palavra. E que o Senhor possa, ó Pai, nos conduzir esta noite, ministrando nossas vidas, nossos corações, para que o Seu Evangelho cresça, além dessas paredes dessa igreja, por toda essa cidade. Em nome de Jesus Cristo, o qual oramos, e isso é permitido somente pela obra dele na cruz. Que o Senhor possa trazer luz às nossas mentes nessa noite. Em nome de Cristo, amém. Meus irmãos, vocês viram o livro de Atos, foi um livro histórico escrito pelo evangelista Lucas, que muito auxiliou Paulo nos seus escritos, também nas suas enfermidades, pois ele era médico. E algo interessante, fazendo uma breve introdução a esse capítulo 11 de Atos que a gente leu agora, quando os judeus eles foram levados, lá na época dos babilônicos, no exílio, quando Jerusalém foi invadida pelo rei Nabucodonosor, eles foram deportados para a Babilônia. Depois que eles retornaram para Jerusalém, Jerusalém foi reconstruída,
o templo, a cidade, as casas, o muro, eles começaram a interpretar diferente alguns pontos da lei de Moisés, depois que eles retornaram. Todavia, eles tinham em mente que eles eram a única nação escolhida por Deus, abençoada por Deus. Quando a gente estuda um pouco mais à frente desses acontecimentos, o período intertestamentário, que é aquele período que vai entre o final do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento, a gente vê que os judeus, eles tinham uma posição mais restrita em relação à lei que eles aprenderam lá com Moisés. Mas é porque eles foram assediados ao longo da história, não somente pelos persas, né, que o Império Babilônico foi invadido pelos persas mais tarde, mas também pelo Império Helênico. Aqui já no período entre os dois testamentos, o Império Helênico, que eram os gregos, eles não somente invadiram Israel, mas eles costumavam, a tática que eles usavam era de helenização dos povos que eles invadiam. Essa era a estratégia. Até mesmo sobre a liderança de um homem chamado Alexandre o Grande, você já deve ter visto isso nos livros de história. Como que funcionava a helenização? Por exemplo, quando eles invadiram Israel, o costume dos babilônicos era deportar os povos, né? Levaram todo mundo para a Babilônia. Mas a tática aqui era diferente. Quando eles invadiram Israel, eles tentaram tornar os judeus gregos. Então, os judeus, eles precisavam adotar a religião grega, eles precisavam adotar nomes gregos, eles precisavam adotar práticas gregas, até mesmo a língua, o idioma deles tinha que ser grego. Então, essa é a forma como eles conquistavam ali os seus povos. E os gregos, então, depois que eles invadiram Israel, quando eles colonizaram, né, a nação de Israel, fazendo isso, abafando todas as práticas judaicas que tinha na época, né? Inclusive a guarda dos sábados, eles começaram a abolir muitas coisas que os judeus faziam e que era de suma importância para eles, que era santo para eles. Por exemplo, a guarda do sábado. E até teve um imperador chamado Antíoco Epifânio, que ele chegou a sacrificar um porco em Jerusalém para profanar o templo, que era santo, sagrado dos judeus. Você sabe que o porco para o judeu era considerado um animal impuro. Isso provocou, meus irmãos, uma revolta, uma guerra que é conhecida como a Guerra dos Macabeus. Tá, Macabeu era um profeta, o sobrenome dele era Macabeu, ele e a sua família de sacerdotes, tá, ele era sacerdote, eles lideraram esse movimento e essa revolta. E é desse movimento, por que eu estou contando tudo isso? Porque foi desse movimento de revolta que saiu o farisaísmo, que eram aqueles judeus mais restritos à lei, eles estavam passando por esse processo de helenização, e eles queriam, com aquele sentimento nacionalista deles, eles queriam falar assim, não, nós vamos nos manter firmes nas nossas tradições judaicas. Então, se já existia uma barreira entre os judeus e os outros povos, as outras nações, em questão da salvação de Deus, agora então, depois desses eventos, essa barreira ela ficou ainda maior na mente do judeu. O fato da palavra de Deus chegar às outras pessoas que não eram de Israel. Aí então, quando Jesus vem, nessa época, nesse mundo, ele é rejeitado pelos judeus, ele é morto, ele é ressurreto. Depois nós vemos a ascensão aqui do senhorio de Cristo, e a igreja dele começa. A igreja de Cristo se inicia. E o judaísmo que aconteceu lá na época de Moisés, quando eles receberam as leis, todas aquelas ordenanças, aquelas práticas, o judeu daquela época ele era diferente do judeu na época de Cristo. Esse tempo, eles acabaram esquecendo de muitas coisas, muitas verdades em relação à palavra de Deus. Inclusive que, através dos filhos de Abraão, outras nações também seriam abençoadas. Não é assim que diz a palavra de Deus, mas os judeus se esqueceram disso.
eles andavam, né, eles achavam que eles eram um povo exclusivo de Deus, somente, e que os outros povos não teriam salvação alguma se eles não fossem judeus. E eram essas nações que não teriam salvação alguma, que os judeus não podiam ter nenhum tipo de contato, não podiam conversar, não podiam sentar para comer e beber com eles. Eles eram chamados gentios. Você pode entender então a dificuldade de Pedro nessa passagem, já que ele foi crescido com essa mentalidade, ele que era judeu, não somente ele, mas todos os apóstolos, eles eram judeus, eles cresceram com essa mentalidade de que os gentios não tinham salvação, somente os judeus. E agora chegou o momento que essa esperança messiânica parece que estava escorrendo por entre os dedos daqueles judeus crentes e se estendendo aos outros povos agora. Os gentios, para eles não tem salvação alguma, mas isso abalou a fé deles. Isso causou horror para muita gente, né? Eles achavam isso um absurdo acontecer, né? Quantos anos eles viveram pensando que era uma nação exclusiva de Deus? Meus irmãos, por que eles achavam isso? Porque isso causava um constrangimento para eles? Porque Jesus, ele era judeu, a Bíblia, ela era judaica, os profetas, eles eram judeus, a esperança messiânica, ela era para os judeus. Os profetas também, eles eram de judeus. E os primeiros cristãos, né, os primeiros judeus que foram se convertendo ao cristianismo, eles ainda tinham essa mentalidade judaica. Isso estava impresso no coração deles. Porque eles continuavam fazendo as práticas judaicas mesmo dentro da igreja cristã. O que os tornava separatistas, o que os tornava nacionalistas. Nós vimos então como Deus teve que convencer Pedro para ir pregar para um gentil, que era Cornélio. Esse relato está lá no capítulo 10, depois você lê o capítulo 10 inteiro. Primeiro, Deus usou a visão do lençol, cheio de bicho imundo. Falou, vai Pedro, mata e come. Ele falou, de jeito nenhum. Vou colocar um animal impuro desse na minha boca. Eu nunca me contaminei, agora que eu vou me contaminar? De jeito nenhum, não comeu não. Isso veio 3 vezes a visão. Ele não comeu o bicho não, cara. Não matou, né, na visão. Depois o Espírito Santo veio e falou para ele, vai com esses homens, Pedro. Eles vieram te buscar, foi eu que mandei eles. E depois, quando ele chega na casa de Cornélio ainda, o terceiro relato, o anjo já havia falado para Cornélio que Pedro chegaria para ele buscar Cornélio, né, com os soldados. 3 homens foram. E Pedro chegaria e trazia para ele, ia pregar palavras, o qual ele e toda a sua casa seriam salvos. Então, olha o trabalho de convencer Pedro de que ele precisava pregar o evangelho para alguém que não era judeu. Então, consumado tudo isso, a família de Cornélio se converteu, eles receberam o Espírito, Pedro batizou eles, eles foram recebidos na igreja. Vocês viram que tem uma ordem? Se converteu, recebeu o Espírito, Pedro batizou eles e os recebeu na família cristã, que é a igreja. E essa notícia, meus irmãos, ela chega até a igreja sede, a igreja mãe, que estava lá em Jerusalém. Pedro, quando ele chega de Cesareia até Jerusalém, a notícia de que aqueles gentios se converteram, isso mexeu muito com eles. A palavra diz que os apóstolos e um grupo que foi nomeado aqui de os da circuncisão, eles começaram a questionar Pedro, eles ficaram impactados. Observe que eles não perguntaram, não questionaram Pedro o motivo pelo qual ele foi pregar a palavra para o judeu, porque eles receberam, porque Pedro batizou eles. Não foi esse o questionamento dos apóstolos e da igreja em Jerusalém. O questionamento foi simplesmente algo cultural, porque Pedro sentou e comeu com os gentios. Eles não aceitavam esse tipo de prática.
Eles ficaram chocados pelo fato de Cornélio ter sentado e comido com Pedro. Não porque Cornélio recebeu o Espírito Santo, foi salvo. Os irmãos, as barreiras culturais, elas ainda estavam muito firmes na mente dos judeus cristãos, lá na igreja do primeiro século. O judeu conservador, ele jamais poderia conversar com o gentil, né? Isso era inaceitável para eles. E por que isso? A razão pelo qual eles não podiam sentar, conversar, não era algo religioso, era algo cultural, era algo em relação à dieta deles. O judeu, ele não podia comer um animal que fosse morto, enforcado. Tinha que ser cortado para vazar o sangue. O judeu não podia comer com sangue. O judeu não podia comer ave, não podia comer algo que rastejava. Não podia comer porco, que era considerado impuro. Já os gentios, ele podia comer tudo. Por isso que o judeu não podia sentar com ele, porque eles eram considerados impuros, imundos. Eu sei de um relato que o pastor Marcos me contou, hein? O pessoal lá da Fazenda Peniel, na recuperação, o irmão Fábio está aqui, já morou, trabalhou lá, foi obreiro. O pastor Vitor também trabalhou lá, o pastor Neto conhece muito bem lá. Mas o relato é que não era nem pelo tamanho do animal ou pela cor, mas se o bicho mexia, ele já matava para comer. Os caras comiam até calango, meus irmãos. O pastor Marcos me contou isso, comeu cobra. O irmão Fábio me falou, já comeu cobra na recuperação. Veja que o simples fato cultural fazia com que essas pessoas não quisessem que o evangelho se espalhasse. Então, aprove a Deus, né, expandir a igreja, rumo aos gentios. E se a gente observar aqui no capítulo 11, Deus vai usar 4 ministérios para expandir a igreja. O primeiro é esse que nós vamos abordar hoje, o ministério de Pedro. Depois a gente vai ver que vão ser alguns evangelistas anônimos que vão fazer isso. Depois o ministério também de Barnabé, está relatado aqui no capítulo 11. E o ministério de Ágabo. Então são esses 4 homens, né, e alguns anônimos que Deus usa para disseminar o evangelho para os gentios. E a exposição é sobre o ministério de Pedro, nesse texto que nós lemos do verso 1 até o 18. Pedro, então, foi um instrumento de Deus, né, o qual abriu portas aí não só para o judaísmo, como também para os gentios, para o evangelho, para que as pessoas fossem salvas. E nós vamos dividir esses versos em 4 pontos. Primeiro, nós vamos ver o verso 1. Ele vai falar sobre uma notícia esperançosa. Por quê? Porque os apóstolos que estavam lá e os irmãos na igreja em Jerusalém, quando eles foram informados, né, que Cornélio tinha aceitado a palavra de Deus e Pedro tinha batizado, comido com eles, tido comunhão com eles, né? Isso foi uma mistura de alegria, mas também de preocupação. Porque observe que no relato bíblico, esta é a primeira vez na história que um gentil foi convertido ao cristianismo. Então, a partir daqui, a igreja saiu das 4 paredes do judaísmo. A igreja cristã. Nós temos um relato no Antigo Testamento também, da conversão do povo a Deus, né, pela serva de Sara, Agar. Primeira vez, né, o primeiro relato em que Deus salva alguém que não é judeu. E aqui, em relação ao cristianismo, essa é a primeira vez, né, o Cornélio e toda a sua família. Eles recebem o Espírito Santo e eles são salvos por meio da pregação de Pedro. Em segundo lugar, os versos 2 e 3, diz assim, que alguns da igreja em Jerusalém, membros do partido da circuncisão, eles começaram a questionar Pedro acerca do que ele havia feito lá na casa de Cornélio, sentado na mesa e comer com ele. Eles estavam escandalizados, não só pelo Cornélio ter recebido a fé cristã, mas por a comunhão que eles tiveram. Está aí no verso 3, acompanhe aí. Então essa barreira, ela começou a se levantar na mente dos judeus, no coração dos judeus, de uma forma que isso parecia ser intransponível. Parecia que eles não queriam que as pessoas recebessem a pregação. E o terceiro ponto, que é o que a gente vai gastar mais tempo, que está do 4 ao 17,
que Pedro vai fazer uma exposição detalhada daquilo que ele viu lá, daquilo que Deus falou com ele, daquilo que Deus mandou ele fazer, daquilo que o anjo testificou lá em Cesareia. Diante desse interrogatório dos membros da circuncisão, é como se Pedro, quando ele chegou lá na igreja, né? Falou assim: Pedro, ó, sai naquela porta ali lateral, tem uma escadinha de ferro ali, você sobe lá em cima, o gabinete pastoral está lá e o conselho está lá te esperando. Eles querem te fazer umas perguntas. E você vai ter que se explicar. O que você fez lá na casa de Cornélio? E é isso que Pedro faz. Um teólogo chamado Warren Wiersbe, ele diz que, ao se defender em Atos, porque aqui Pedro estava se defendendo mesmo, de uma possível acusação ali, ele apresentou 3 evidências claras de que Deus estava com ele. Primeiro foi a visão, depois foi o testemunho do Espírito e o testemunho da palavra de Deus. Essas foram as 3 evidências que Pedro usou. Então nós vimos que a intervenção de Deus para Pedro quebrar essa barreira que estava na mente dele, no coração dele. Deus precisou, meus irmãos, dar uma visão para ele. Deus precisou enviar o Espírito para falar com ele. Vai com esses homens, Pedro. Precisou enviar um anjo na casa de Cornélio para avisar, preparar o caminho que Pedro estava chegando. E diante de toda essa situação, John Stott ele vai afirmar que Pedro ele precisou levar 4 burdoadas da revelação divina para que ele obedecesse a Deus. E essas 4 burdoadas a gente vai ver agora. Foi a visão divina, que está do verso 5 ao 10, onde Deus ele estava preparando Pedro para romper os seus preconceitos judaicos, religiosos, culturais também. Porque quando ele estava em Jope, quando aqueles homens foram buscar ele estava na casa de um rapaz que chamava Simão. Adivinha qual era a profissão dele? Isso está no capítulo 9, tá? De Atos. Simão ele era curtidor de couro. Ele trabalhava com couro de animal morto. Ou seja, Pedro estava lá, estava hospedado na casa de Simão, estava comendo com ele, e isso não podia. Ele não podia ter contato. Era considerado impuro, imundo. Mas foi no telhado dessa casa, a palavra diz, como se fosse um lugar mais alto, no beiral, no telhado, que ele recebe a visão do lençol descendo sobre ele. Isso foi para quebrar esses preconceitos na mente de Pedro. O Evangelho, meus irmãos, ele rompe barreiras e preconceitos, porque por meio da visão, né, Deus, ele falou com Pedro 3 vezes, mata e come. Mata e come, Pedro. E depois, no verso 10, acompanha aí, ele falou, não considerar imundo o que Deus havia purificado. Aqui, a gente pode observar que toda essa questão de alimento, algumas religiões hoje que prezam por se abster de alguns alimentos, você pode comer isso ou não pode, você pode beber isso ou não pode, aqui foi abolido por Jesus. O que diz aqui? Que Deus purificou todas as coisas. Então, meus irmãos, observe isso. Pedro, ele entende que aqueles animais puros e imundos, eles representam pessoas puras e imundas, ou seja, representam pessoas que eram circuncisas e incircuncisas, judeus e gentios que estavam naquele lençol. E o lençol, ele representa a igreja. Agora, então, a igreja, ela é repleta, ela é contida, ela é cheia de pessoas de todas as raças, de todos os povos, de todas as etnias. Não existe mais 4 paredes de judaísmo, agora a igreja ela se expande. E o verso 11 e 12, nós vamos ver a ordem divina. Deus, mesmo que trabalhou no coração de Cornélio, também trabalhou, quando estava lá em Cesareia, também trabalhou no coração de Pedro, quando ele estava em Jope, na casa de Simão. E quando Pedro acabou de ter a visão, observe aí no verso 11, os mensageiros de Cornélio já estavam na porta da casa daquele homem, para chamar ele, para ir pregar para Cornélio. Nesse momento, meus irmãos, o Espírito Santo ordenou que Pedro fosse à casa de Cornélio, verso 12, sem hesitação. Pedro ele não podia mais resistir à vontade de Deus. Por mais que ele não queria,
mas que a religião antiga dele não deixasse. Ele não conseguia mais resistir a isso. A pregação do evangelho aos gentios era uma ordem divina. E essa ordem, ela não podia ser questionada ou adiada, mas ela tinha que ser obedecida, assim como Pedro fez. Ele ainda toma cuidado de levar com ele 6 homens, 6 judeus que estavam com ele. Veja que interessante, por que ele leva isso? O costume da época, para você provar que o acontecimento ele era verídico, de fato, precisavam de 7 testemunhas. E na lei romana, naquela época também, para validar um documento importante, como um testamento, por exemplo, precisava de 7 selos. Então Pedro tomou até esse cuidado, ele levou ainda mais 6 homens com ele, para provar que Deus estava ordenando que ele fizesse isso. Aí Deus prepara Pedro, nos versos 13 e 14. O Senhor ordenou a Cornélio em Cesareia que mandasse, verso 13, né? Mandasse buscar Pedro em Jope. E ordenou a Pedro em Jope que se dirigisse a Cesareia. Veja que os fatos aqui foram sincronizados. Os acontecimentos bateram, né? Porque quando ele chega em Cesareia, Pedro e os seus companheiros, né, que foram com ele, aqueles 6 judeus, eles souberam que o anjo havia se manifestado ali, aparecido para Cornélio e falado que Pedro chegaria até a sua casa para pregar. Palavras mediante as quais ele e sua família seriam salvos. Está no verso 14. Vale ressaltar algo muito importante. As virtudes de Cornélio, ele era um homem virtuoso, ele era um homem honrado na sua cidade, ele era um homem bom, ele era bem visto na terra, ele era bem visto por Deus também, porque ele fazia coisas boas. Só que Cornélio, meus irmãos, ele não era salvo. Cornélio, ele não tinha salvação. E aqui cabe uma aplicação para nós. Quantos homens e mulheres nós conhecemos que eles têm um coração grande, eles têm um coração bom, eles praticam o bem para toda a comunidade, no trabalho, em casa, eles ajudam as pessoas e às vezes a gente não se preocupa e não prega o evangelho para esse tipo de pessoa, porque a gente acha que eles são bons o suficiente. Mas o nosso dever é pregar o evangelho para todas as pessoas. Também é importante destacar aqui, quando o anjo do Senhor, ele aparece a Pedro, ele só fala com Pedro, mas o anjo, ele não prega para Cornélio, o anjo, ele não prega para Cornélio. Por quê? Porque essa sublime tarefa é para você, igreja. Você tem a obrigação de pregar o evangelho, de abrir a palavra de Deus. E esse evangelho ele precisa ser cristocêntrico, precisa falar da morte e da ressurreição de Cristo e da ascensão do nosso Senhor. Isso não aprove aos anjos, aprove a nós, como cristãos, pregar a palavra de Deus, o evangelho. E é da mais alta importância também a gente pontuar que a salvação ela vem por meio da pregação do evangelho. O texto ele é claro, meus irmãos, que a mensagem que Pedro pregou na casa de Cornélio, morte, ressurreição, senhorio de Cristo. Meus irmãos, o evangelho da salvação, ele é cristocêntrico. A gente precisa olhar para Cristo e depois olhar para as outras pessoas. Quando eu estava saindo de casa, o Isaac estava apressando o Levi para vir para a igreja. Vamos, Levi, você vai perder a pregação. A pregação é a coisa mais importante que você tem na sua vida. Falei, não sei se ele escutou eu conversando com a Priscila lá em casa, alguma coisa sobre pregação e tal. Sei que ele falou isso para o Levi, depois eu expliquei para ele no carro, né? Falei, nosso amor a Deus, né, a Jesus Cristo, ele nos salva quando a gente tem fé nele e tal, expliquei algumas coisas para ele. Mas observe que a pregação é a coisa mais importante. A pregação ela é mais importante para salvar as pessoas. As pessoas são salvas por meio da pregação do evangelho. E esse evangelho tem que ser cristocêntrico. Versos 15 a 17, vamos ver a ação divina. Pedro ainda estava pregando na casa de Cornélio quando o Espírito Santo caiu sobre eles. Essa palavra caiu não significa que começou a ser tomado por uma experiência, não. Veio de uma vez o Espírito Santo. Caiu sobre eles.
E Pedro se lembra da mesma experiência que ele teve lá no início. O que é lá no início? É no Pentecostes, lá em Atos capítulo 2. Quando essa experiência aconteceu em relação aos judeus. O Espírito Santo caiu sobre os judeus em Atos capítulo 2. E em Atos capítulo 11, da mesma forma, o Espírito Santo cai sobre os gentios. Em Cesareia, com a família de Cornélio. Comentaristas vão dizer aqui que o Pentecostes gentil aconteceu aqui em Cesareia. E é correspondente ao Pentecostes judaico, lá em Jerusalém. E Pedro estava lá. Que aconteceram com os judeus. E o batismo no Espírito Santo, aqui no verso 16, ele acontece, veja que é algo interessante, simultâneo com a salvação de Cornélio e de sua casa. O batismo no Espírito Santo, ele não acontece posteriormente a Cornélio ser salvo. Não é algo que acontece depois que a gente se converte. O batismo no Espírito Santo ele acontece imediatamente durante a salvação. Pedro, ele ressalta que a experiência dos convertidos gentios fora a mesma daqueles que receberam igualmente o Espírito Santo lá no princípio, que foi no Pentecostes. Nada há que possa sugerir uma posição aqui, meus irmãos, de cidadãos de segunda classe. Por exemplo, os judeus ocupam a primeira classe. E agora os gentios ocupam a segunda classe. Não é isso que o texto diz. Não é isso que o texto sugere. Pedro ele certifica aqui que o Espírito Santo é dado àqueles que creem em Cristo de igual forma. Judeus e gentios. Católicos, espíritas também vão receber o Evangelho. E o batismo com água, ele é dado em resposta, à nossa salvação, à confissão de fé. John Stott, ele afirma o seguinte: se a salvação é pela pregação do Evangelho e o batismo nas águas. Ele diz assim sobre o batismo: o batismo na água não podia ser negado àqueles convertidos gentios, pois Deus não podia ser proibido de fazer o que fez. Deus tinha derramado o Espírito, batizou ele com o Espírito. Certamente, conceder o batismo cristão a um gentio incircunciso era um passo ousado e inovador, mas recusá-lo era obstruir o caminho de Deus, a vontade de Deus. Pedro não podia mais resistir à vontade de Deus. Algo importante também nesse relato, Augusto Nicodemos, ele diz que quando Pedro ele se lembra da experiência que teve em Pentecostes, Atos capítulo 2, significa que durante esse tempo, até a experiência que aconteceu em Cesareia, para vocês terem uma ideia, o tempo que se passou entre esses dois acontecimentos foram aproximadamente 4 a 5 anos se passaram. Então, durante esse tempo todo, Pedro não se lembrou de nenhum outro relato de uma experiência como essa, do Espírito Santo. Isso significa que, às vezes, as igrejas hoje, elas buscam todos os dias, todas as semanas, algo em relação ao Espírito, e eles esquecem da pregação do Evangelho, que é o cerne hoje para salvar as pessoas, que é o centro. Não que você não deva buscar o Espírito Santo, a presença dele, mas foque a sua vida em pregar o Evangelho para que as pessoas sejam salvas. Observe que passou 5 anos, o relato bíblico que nós temos, da manifestação do Espírito Santo, nos judeus e nos gentios, e muitas coisas que aconteciam naquela época, veja que eu falei muitas, não falei tudo, muitas coisas que aconteciam naquela época, não acontecem mais hoje, da forma que aconteciam. Hoje é diferente a manifestação do Espírito Santo. A igreja estava sendo formada, a igreja estava sendo desenvolvida. Nós estamos aqui no 1º século da igreja. E em quarto lugar, o verso 18, não apenas Pedro, mas também a igreja de Jerusalém foi convencida de que essas evidências, elas foram sim reais e que, o verso 18 diz que eles começaram agora, eles pararam de criticar, de
de acusar Pedro, e que agora eles começaram a glorificar a Deus, a louvar a Deus. Então o relato de Pedro trouxe paz à igreja, e a igreja começou a glorificar a Deus. Os crentes judeus reconheceram agora que os gentios, que aos gentios foram dados a condição de arrependimento para a salvação, que é a vida eterna. A salvação agora ela é endereçada a todos os povos. O evangelho ele deve ser compartilhado a judeus, a gentios, a todas as pessoas. Nós vamos ver agora algumas verdades em relação a isso que nós vimos nesse texto. Primeiro, em relação à unidade da igreja. Isso é importante, porque a igreja de Deus, ela é multirracional. Aqui contém todas as raças, todos os povos. Ela é multicultural. Tem um que gosta de comer aquilo, outro gosta de comer aquilo, outro não gosta. E a gente não pode fazer distinção dessas coisas, de raça, de cultura, porque Deus ele acolhe na sua igreja todos os tipos de pessoas. E a gente vai ver que no primeiro século, que isso não convenceu Pedro. Ele fraquejou mais à frente. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, Paulo tem que exortar Pedro, porque Pedro não queria sentar e comer com o gentil, porque eles não eram circuncidados. Pedro ele fraquejou, Paulo teve que exortar ele. Está lá em Gálatas capítulo 2. Depois também teve que ter um concílio em Jerusalém para tratar dessas coisas, porque os fariseus estavam deturpando o evangelho, eles estavam pervertendo tudo aquilo, pervertendo a igreja, perturbando todo mundo ali. Teve que fazer um conselho para tratar disso. Eles queriam circuncidar os crentes, senão eles não teriam salvação. Eles ainda queriam continuar cometendo as mesmas práticas do judaísmo. Meus irmãos, nós não podemos aceitar na igreja de Deus nenhum tipo de discriminação. Porque a gente sabe que Deus ele não faz acepção de pessoas. E a segunda verdade em relação à dádiva do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é concedido àqueles que se arrependem. Essa experiência foi chamada batismo no Espírito Santo, está ali no verso 16. Isso trata de um evento salvador. Para que isso fique bem claro, Pedro pregou o evangelho a Cornélio, verso 18, ele se arrependeu e creu. Então Cornélio recebeu o dom do Espírito Santo, como aconteceu lá no Pentecostes, no início, quando os judeus foram convertidos ao cristianismo. Então, o Espírito Santo, ele é uma dádiva de Deus. Não que a gente possa fazer para resistir a isso. Quando Deus quer salvar uma pessoa, meus irmãos, Ele vai salvar. Homem algum pode interferir no plano de Deus. E a outra verdade em relação a um status das religiões não cristãs, a gente viu que Cornélio, ele era um homem religioso, piedoso, temente a Deus, ele orava também, ele dava muitas esmolas, tinha um bom testemunho, só que isso não era suficiente para a salvação dele. Ele precisou ouvir o evangelho, ele precisou se arrepender, ele precisou crer em Jesus. Então somente então Deus o salvou em sua graça infinita. Deu-lhe o perdão dos seus pecados e derramou o Espírito Santo sobre ele. Isso é uma dádiva. Aí ele teve vida, que é a vida eterna, por meio da fé em Cristo. E mais, aí então ele foi batizado e recebido na igreja. Ele foi apresentado à família cristã. Agora ele é um crente. Isso foi feito por meio do batismo. E a quarta verdade desse texto é em relação ao poder do evangelho. Se a gente comparar a conversão de Paulo e Cornélio, a gente vai ver que um era judeu, o outro é gentil. E quanto à cultura, Paulo era erudito, ele era um estudioso, ele era filósofo, e Cornélio ele era um soldado, ele era um centurião, ele tomava conta de um batalhão ali de 100 pessoas. E quanto à religião, Paulo ele era um fariseu fanático,
E Cornélio, ele era um simpatizante, que é o nome que nós damos hoje. Só que ambos foram salvos pela graça de Deus. Os dois receberam o perdão dos seus pecados. Isso é uma dádiva de Deus. Os dois receberam o Espírito Santo. Eles foram batizados e recebidos na família, na igreja. Em igualdade de condições. Então, tanto para o judeu quanto para o gentil, a salvação ela é de forma igual. Esse é o testemunho do poder, da imparcialidade do Evangelho de Cristo. No final do verso 18, o texto diz assim: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Isso é algo grandioso, meus irmãos, que nós devemos nos alegrar. Nós não devemos de forma alguma ter inveja de Deus salvar outras pessoas. Nós não podemos ter inveja da misericórdia de Deus. Os da circuncisão, então, eles acabaram aceitando. Eles acabaram usufruindo, porque aqui diz que eles se alegraram, eles começaram a glorificar a Deus, porque as pessoas foram convertidas, que não eram judias, né? Judeus. Contudo, as suas dúvidas, a gente viu que ainda pairavam sobre a mente deles, sobre os usos e costumes que eles tinham. Isso ainda afetava a mente deles, o coração deles, esse legalismo que eles tinham em relação às leis. Hoje nós somos a igreja gentílica. A salvação chegou até nós hoje. Nós fomos recebidos por Cristo. Por isso hoje nós podemos partilhar dessa graça com todas as pessoas. A graça qual recebemos por meio da nossa fé em Cristo Jesus. Faça isso agora, compartilhe dessa graça que você recebeu de Deus. Você recebeu isso de forma gratuita, sem merecimento algum. Compartilhe isso com as pessoas, pregue o Evangelho a todas as pessoas, sem distinção, sem nenhum tipo de preconceito. As pessoas, meus irmãos, elas precisam ser salvas. Elas precisam ser alcançadas, e a gente sabe que o meio pelo qual elas vão ser alcançadas é pela pregação da palavra de Deus. E somente assim a salvação vai chegar até elas. Essa é a sua função como cristão. Pregue o Evangelho a todas as pessoas. E o Espírito Santo vai se encarregar de salvar alguns. Ponha isso na sua cabeça. A salvação é de Deus. A nossa missão, a ordem para nós é que preguemos o Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Amém.